E aí, beleza? Com o grande sonho de ser professora realizado, Aska sentia-se feliz e completa em seu trabalho na escola. Certo dia, ao caminhar pelos corredores à noite, ela foi atraída por uma bela voz que cantava acompanhada por um instrumento. Curiosa para descobrir o dono daquele canto doce, ela se deparou com um de seus alunos. Ao vê-la, o garoto se assustou e, em uma fuga abrupta, correu e saltou do alto do prédio. Felizmente, ele não se feriu gravemente, pegou sua bicicleta e fugiu sem responder aos chamados de Aska. Enquanto andava, a professora encontrou um gravador de voz no chão. Ao ouvi-lo, reconheceu a gravação do aluno e ficou encantada com seu talento. Enquanto isso, o estudante, já a caminho de casa, percebeu a falta do aparelho e decidiu voltar para procurá-lo. Ele reencontrou a professora e pediu o gravador de volta. Aska perguntou se ele havia composto a música e o aluno, que se chamava Dan, confirmou. Feliz, ela elogiou a canção e o incentivou, afirmando que ele tinha um futuro brilhante. A seu pedido, ele cantou para ela, deixando-a radiante. 4 anos se passaram e Aska já não era mais professora. Ela agora trabalhava com a irmã em um modesto restaurante. Sua irmã lhe apresentou o homem que amava e logo se casaram. Decidida a dar espaço ao novo casal e atraída por um bom salário, Aska deixou o restaurante e começou a trabalhar como governanta na casa de um grupo musical à beira do fracasso chamado 8 Lum. Ao chegar à casa, a pessoa que publicou o anúncio a recebeu, advertindo que o trabalho era difícil e que a governanta anterior havia fugido. A bagunça era evidente, mas Aska não desistiu e aceitou o emprego. Ele explicou suas tarefas e horários, informando que ela viveria com 7 jovens. A condição mais importante era clara: se ela se apaixonasse por um deles, seria imediatamente demitida. Aska respondeu que isso seria impossível, dada a diferença de idade. A banda 8 Lum, que já havia conhecido a popularidade, agora estava em declínio, especialmente após a saída de um de seus membros. Compreendendo a situação, Aska iniciou seu trabalho. Enquanto isso, a banda se esforçava gravando vídeos na tentativa de recuperar a fama perdida. Após o trabalho, saíram para comer, mas Dan, que agora era membro da banda, recusou-se a acompanhá-los. Dan voltou para casa e se surpreendeu ao encontrar tudo limpo e organizado. Ele entrou para ver quem era o responsável e, ao se deparar com Aska, tropeçou. Ambos caíram com ela sobre ele. Ao reconhecê-lo, ela exclamou que ele era Dan, seu aluno de 4 anos atrás. Ele ficou chocado. Nesse instante, o resto da banda chegou e os encontrou naquela posição comprometedora. Aska rapidamente se explicou, jurando que foi um acidente e se apresentando como a nova governanta. Os rapazes mal podiam acreditar que finalmente teriam a casa limpa e, em tom de brincadeira, começaram a lhe entregar suas roupas para lavar. Irritado com o comportamento deles, Dan disse friamente que lhe davam dor de cabeça e subiu para seu quarto. Aska foi atrás dele, expressando sua felicidade por ele ter realizado seu sonho. Ela tentou lembrá-lo de quando ele cantou para ela e recebeu seu incentivo. Em resposta, ele gritou que não se lembrava dela e exigiu que parasse, deixando-a magoada com seu tratamento. Em seu quarto, Aska refletiu sobre o ocorrido e as palavras duras de Dan, pensando onde havia se metido. Decidiu então pesquisar sobre cada um dos membros na internet para entender suas personalidades e funções na banda. Na manhã seguinte, Dan acordou e encontrou a casa impecável e o café da manhã pronto. Com arrogância, ele afirmou que não precisava que ninguém fizesse nada por ele, pois cuidava de suas próprias coisas. Aska tentou novamente evocar o passado, mas ele a interrompeu com um grito, insistindo que não se lembrava e saiu. Quando o resto da banda apareceu, ela contou que havia sido professora dele, e eles, apressados, disseram que precisavam ir para o trabalho, deixando-a sozinha. Aska se assustou ao encontrar um homem comendo a comida que havia preparado, pensando ser um ladrão. O homem perguntou se ela era a nova governanta. Acreditando que ele era o presidente da empresa, ela agradeceu pela contratação. Para agradá-lo, preparou diversos pratos deliciosos. Ele gostou tanto da comida que a levou ao local de ensaio da banda. Ela os observou treinando, muito feliz, e começou a incentivá-los, elogiando seu talento. Os membros da banda, surpresos, perguntaram o que ela fazia ali. Ela respondeu que o presidente a havia trazido, apontando para o homem. Eles esclareceram que ele não era o presidente, e Aska ficou chocada, percebendo que seu esforço na cozinha fora em vão. O homem debochou, perguntando se ele por acaso havia se apresentado como presidente, e foi embora. Dan pediu que ela saísse
disse, mas seu amigo Daijiro o confrontou, dizendo para deixá-la em paz. Quando a briga estava prestes a começar, Asuka interveio e entregou a Dan seu antigo gravador de voz. Naquele momento, eles ouviram que a gerente estava chegando e ficaram apavorados. Ela chegou, afirmando não ter tempo a perder e deu um recado rápido. Após Asuka se apresentar, a gerente informou que seu trabalho com o 8-LOOM duraria apenas 6 meses, pois o contrato da banda seria encerrado devido à baixa popularidade com apenas 7 membros. Asuka tentou encorajá-los, dizendo que em 6 meses eles poderiam mudar tudo e evitar o cancelamento do contrato. A gerente, indiferente, disse que já havia dado seu recado e se retirou. Asuka continuou a motivá-los, mas um dos membros culpou Dan pelo fracasso, afirmando que suas composições já não eram boas. Ele confrontou Dan, que se irritou e saiu. Asuka o seguiu para consolá-lo. Ele apontou para outra banda de sucesso ensaiando, questionando por que não podiam ser como eles. Em seguida, ele perguntou se o sonho dela não era ser professora e ela se alegrou por ele finalmente tê-la reconhecido. Ele então se lembrou do dia em que foi à escola, feliz por ter sido aceito em um concurso de canto apenas para descobrir que ela havia pedido demissão por suposta negligência. Ele se sentiu arrasado, pois a única pessoa que o apoiava havia partido. Com amargura, ele pediu que ela, especialmente ela, não falasse sobre sonhos. Asuka explicou que foi forçada a abandonar seu sonho por muitas razões e a trabalhar no restaurante da irmã. Ela o incentivou, dizendo que ele ainda era jovem e estava no começo de seu próprio sonho, que suas músicas eram ótimas e que ela o apoiava de todo o coração. Motivado, Dan voltou e convocou os outros para treinar. Felizes, todos foram falar com a presidente da empresa. Eles pediram uma última chance, prometendo dar o melhor de si, e se desculparam pela recente preguiça e falta de energia. Após muita insistência, a presidente concordou em lhes dar outra oportunidade. De volta à casa, Asuka preparou uma refeição maravilhosa para incentivá-los, e eles começaram a treinar para a nova música com toda a energia. Após alguns dias, eles se apresentaram para a presidente. Ela lhes deu uma única chance: o sucesso ou a substituição por uma banda mais popular. No palco, o público não os reconheceu, mas eles fizeram uma apresentação incrível e foram adorados pela plateia. Asuka chorou de felicidade. Depois do show, foram a um restaurante para comemorar o primeiro sucesso em muito tempo. E Dan prometeu compor uma música que se tornaria um grande hit. Para sua surpresa, a presidente apareceu e anunciou que, se a apresentação realmente fizesse sucesso, ela renovaria o contrato. Todos ficaram radiantes com a notícia. Ao sair do restaurante, Dan se aproximou de Asuka e prometeu que também realizaria o sonho dela, deixando-a extremamente feliz antes de se virar e ir embora. No dia seguinte, Asuka acordou cedo e cheia de energia, preparando o café da manhã, enquanto se lembrava com felicidade da promessa de Dan de realizar seu sonho. Ele, por sua vez, passou por ela fingindo indiferença para manter sua pose, embora também estivesse feliz. Enquanto ele preparava seu próprio café, Asuka serviu o restante da banda, que adorou sua comida. Mais tarde, ela foi até a presidente da empresa para assinar o contrato, prometendo ajudar a banda a conquistar um público fiel, o que impressionou a presidente com sua determinação. Em uma ligação, a irmã de Asuka duvidou que ela conseguisse reunir fãs tão rapidamente, mas ao vê-la feliz com o marido, Asuka desligou, contente, e voltou para a banda. Ela os encontrou gravando vestidos com roupas ridículas, mas logo um profissional os ajudou a tirar fotos muito melhores. De volta à casa, enquanto Asuka preparava a comida, eles discutiam perdidos sobre como conseguir um público em tão pouco tempo. Ela ofereceu ajuda, mas Dan gritou para que não se metesse na vida deles, assegurando aos amigos que resolveria a situação sozinho. Claro, Asuka não fica parada e faz cupcakes para eles, que ficam encantados. Eles decidem não ir ao treino e tirar um dia de folga. Dan fica chateado, entrega a ela a programação do dia seguinte e diz aos outros que é por causa daquela comida e daqueles doces que eles não querem ir treinar, e discute com eles. Um dos membros, Takara, o enfrenta, questionando se ele se achava o líder e se iria obrigá-los a fazer o que ele queria. Dan respondeu afirmativamente que era o líder e saiu. Asuka corre atrás de Dan e pede desculpas, assumindo a culpa. Ela afirma que irá resolver a situação e pede que não a considerem apenas a governanta, mas sim a 8ª membra da equipe. Ele a manda deixá-los em paz e vai
vai embora. Chateada, ela está voltando para casa quando um dos membros a chama para conversar. Ele pede que ela não saia de casa e não peça demissão. Ele explica que nos últimos tempos, depois que o 8º membro saiu, a banda não estava bem, mas com a presença e o apoio dela, eles começaram a melhorar. Asuka fica muito feliz com suas palavras e garante que não os deixaria de qualquer maneira, especialmente em um momento como aquele, quando eles precisavam de alguém ao seu lado. Ele fica muito feliz com o que ela diz. Eles voltam para casa e todos se alegram ao saber que Asuka não vai abandoná-los. De repente, ela anuncia sua grande ideia. Ela fez um acordo com um gerente de marketing para promover a banda e aumentar sua popularidade. Ela garante que muitas pessoas se tornarão fãs em breve. Todos ficam extremamente felizes e voltam a treinar, preparando-se para o próximo show. Enquanto isso, Asuka está ao lado deles, ajudando. Ela vai a muitos lugares e passa noites na rua para divulgar a banda. Eles começam a se tornar mais conhecidos. Por acaso, Dan está passando perto de um restaurante onde ela está divulgando o grupo. Ele a vê e percebe o quanto ela se esforçou por eles, para que tivessem sucesso e fama, e fica muito orgulhoso dela. Asuka o vê e anuncia a todos os presentes que ele é o líder da banda. As pessoas ficam animadas ao vê-lo. Asuka brinca com ele até que ele percebe que ela bebeu muito suco de limão. Ele a leva para fora do restaurante. Ela diz toda animada que conseguiu 1000 fãs em um único dia e continua a falar coisas sem sentido, pois, como sabemos, exagerou no limão. Dan agradece e está prestes a ir embora, mas lembra que ela não está em seu estado normal. Então, ele a carrega nos braços e a leva para casa. Na manhã seguinte, enquanto se preparam para o show, Asuka, como sempre, prepara o café da manhã. O estilista da banda chega e avisa que uma banda rival fará uma apresentação no dia seguinte com uma festa à fantasia com tema de animais, e que será um grande evento, advertindo-os para se prepararem para não perder. A banda fica tensa e se pergunta como a outra equipe descobriu sobre a festa à fantasia e por que estão sendo imitados. Asuka liga para o gerente de marketing, pois foi o único a quem ela contou. Ela descobre que foi ele. Ela vai até a banda, assume a culpa e pede desculpas. Ela vai para a cama chateada, sentindo-se responsável por eles não terem sucesso na festa pela qual tanto trabalharam. Na manhã seguinte, ela prepara o café da manhã e deixa um bilhete dizendo que está ocupada e não poderá estar com eles. Asuka e o estilista da banda tentam consertar o que ela fez. Ela trabalha com ele para criar um conceito diferente e legal para a apresentação, algo que as pessoas gostem. Eles fazem muita publicidade. Os membros da banda descobrem, através de um amigo, o quanto ela se esforçou por eles. Eles vão até ela e a encontram vestida de urso. Eles se desculpam e dizem que sabiam que ela havia se esforçado muito por eles. Continuam conversando, mas a surpresa aqui, caro espectador, é que o urso disfarçado era Dan, não Asuka. Nossos amigos vão e apresentam o show para o público com seus trajes de fantasia normais e são brilhantes. Eles estão lindos e o público os adora. Eles voltam para casa e Asuka sobe ao terraço para limpar o local. Dan vai até ela e agradece por seu esforço com eles. Ele diz que vai deixar a banda porque se sente um fracassado e que eles podem falhar por causa dele. Além disso, faz tempo que ele não compõe músicas novas. Asuka o repreende dizendo que ele é o líder deles e não pode dizer o que está dizendo, pois ele é a razão de tudo de bom que está acontecendo com eles e deve parar de ter medo do futuro. O resto da banda chega e afirma que ele não pode deixá-los, que fariam qualquer coisa que ele dissesse e que confiam muito nele. Dan então decide que o novo líder da banda será Daijiro. Todos ficam muito felizes e se abraçam. Pouco depois, a irmã de Asuka aparece em sua casa chorando. Ela diz que vai ficar com ela por um tempo, pois seu marido a traiu. Nesse mesmo momento, uma mulher chega à casa e se apresenta como a nova empresária da banda. Eles ficam muito surpresos e perguntam sobre o antigo empresário. A mulher os corta, dizendo para não fazerem muitas perguntas e que irá torná-los tão bem-sucedidos quanto qualquer outra banda de sucesso. Eles ficam muito felizes com suas palavras e ela vai embora. Asuka pede que deixem sua irmã ficar com eles por um curto período e eles concordam, pois gostam muito de Asuka. Ela e a irmã vão para o quarto e a irmã desabafa sobre o marido traidor, mostrando uma foto da mulher com quem ele a traiu. Ela então diz para Asuka procurar seu cachorro, que sumiu. Asuka vai procurar e encontra Dan brincando com o cachorro. Ela ri e sugere que levem o cachorro para passear um pouco. Eles saem para caminhar e conversam. Ele diz que eles estão começando
começando a ficar famosos e Aska fica muito feliz com a notícia. No dia seguinte, como de costume, Aska e sua irmã preparam o café da manhã. Enquanto comem, a nova empresária chega e os encontra relaxados e mimados. Ela se irrita e declara o fim da moleza, afirmando que eles não têm fotos boas nas redes sociais e precisam tirar fotos incríveis para ficarem famosos. Eles se levantam para se arrumar. A empresária então chama Aska de lado e briga com ela, dizendo que a culpa será dela se a banda falhar, porque todos eles dependem dela e não são maduros o suficiente para fazer as coisas sozinhos. Ela exige que Aska peça demissão. Um dos membros ouve a conversa, mas o assistente da empresária a aconselha a não demiti-la de uma vez, pois as pessoas notariam seu desaparecimento. À noite, quando voltam do treino, a casa está uma bagunça, mas assim que entram, eles dizem a ela que ela não precisa fazer mais nada a partir daquele momento e que eles vão arrumar tudo. E de fato, eles limpam a casa e fazem tudo. Aska fica surpresa, mas feliz por não ter que se cansar tanto com as tarefas domésticas como antes. Enquanto isso, a empresária vai até a presidente da empresa e reclama que os membros da banda estão desmotivados e preguiçosos. A presidente ri e diz que sente que eles estão mudando para melhor desde que a nova governanta chegou. O estilista entra interrompendo a conversa. A presidente diz a ele para continuar responsável por eles enquanto observam o que acontece. Na manhã seguinte, Aska acorda cedo para limpar a casa antes que eles acordem, mas os encontra já de pé limpando em seu lugar. Ela fica muito surpresa e começa a suspeitar de algo. Ela não acredita no que está vendo. Depois que terminam, eles se despedem de Aska e vão para o trabalho. Aska encontra o estilista na casa e brinca sobre ele não a assustar há tempos. Ele conta que foi ver a presidente no dia anterior e a ouviu conversando com a empresária sobre ela, avisando que a empresária não é confiável e tem más intenções. Ele sugere que se ela sentir que os rapazes não precisam dela por um tempo, ela pode tirar uma folga. Ela recebe uma mensagem de um dos membros que a convida para fazer compras. Eles conversam e ele conta sobre cada pessoa da banda, o que gostam e o que não gostam. Ele diz que sente que a empresária é má. Ele e Aska voltam para casa. A presidente da empresa se reúne com todos e diz que após a festa à fantasia, eles ficarão muito famosos. Ela diz que eles devem continuar praticando a coreografia, pois a apresentarão em 3 sessões nos próximos 3 dias, e os instrui a treinar bem antes de ir embora. No dia seguinte, eles treinam a coreografia intensamente. A empresária chega com uma ótima notícia. Eles vão aparecer na televisão. Eles ficam radiantes com a novidade, pois será a primeira vez. As filmagens serão na casa deles. Ela os deixa e eles comemoram. Aska vai para o seu quarto e encontra a irmã fazendo as malas. Ela pergunta para onde a irmã vai e ela responde que vai reabrir o restaurante, pois os clientes começaram a perguntar por ela. Ela pede a Aska que volte a trabalhar com ela e deixa a empresa, aconselhando-a a sair com dignidade antes que a demitam. Aska fica chateada, pega sua bolsa e sai para caminhar. Ela dá de cara com Dan. Ela diz que vai dar uma volta e o convida para ir junto. Ela conta que sua irmã está indo embora e que ela também pode pedir demissão. Dan começa a gritar com ela, perguntando para onde ela vai. Ele a acusa de querer sair por causa da conversa da empresária e de querer abandoná-los depois que chegaram tão longe por causa dela, assim como ela abandonou seu próprio sonho. Ela está parada no meio da rua e uma bicicleta quase a atinge. Dan a puxa para perto. Envergonhada, ela recebe uma ligação da irmã que está chorando muito. Eles correm para casa e a encontram em estado de choque. A casa inteira está inundada e bagunçada. A banda inteira bagunçou a casa. Eles se desculpam dizendo que estavam tentando limpar para a entrevista de TV do dia seguinte, mas acabaram fazendo o contrário sem querer. Eles pedem que ela os ajude e não vá embora. Ela concorda e diz que os ajudará, pedindo que se concentrem apenas na apresentação do dia seguinte, enquanto ela e a irmã cuidarão da bagunça. Pouco depois, a empresária chega e começa a gritar, dizendo que eles não são responsáveis nem para limpar a própria casa. Aska a confronta pedindo o fim da negatividade e que os deixe fazer o que podem, pois eles não são fracassados, mas sim muito bem-sucedidos. A empresária se comove com suas palavras e diz para eles fazerem o que quiserem. Nossos amigos se preparam, planejam e treinam seus talentos para a entrevista. Enquanto isso, Aska e sua irmã se esforçam ao máximo para limpar a casa. No dia seguinte, eles fazem a entrevista e são brilhantes. Todos estão felizes. De repente, Aska vê o ex-marido de sua irmã se aproximando dela.
dela. Ele se desculpa e implora para que ela o perdoe, mas a humilha ao dizer que veio buscá-la porque ela não tem ninguém, é pobre e ele sente pena dela. Dan e seus amigos ouvem suas palavras, ficam irritados e pedem que Asuka e sua irmã entrem em casa, garantindo que as protegerão e não as abandonarão. Eles entram e continuam a entrevista normalmente. A entrevistadora fica maravilhada com eles, com seu talento e com a bondade que demonstram. Após a entrevista, a empresária os reúne e se desculpa por ter sido dura com eles, especialmente com Asuka. Ela diz que ficará ao lado deles e sempre os incentivará, pois Asuka é a razão de tudo de bom que acontece com eles.